Olá! Bem-vindos de volta à nossa série sobre antropologia bíblica. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais importantes para entender a nossa realidade, a condição humana. Vamos falar sobre a queda do homem. Já parou para pensar nessa contradição que a gente vive? É um conflito que acontece dentro de cada um de nós e a gente sente isso o tempo todo. Como pode, né? Nós somos capazes de atos incríveis de nobreza, de amor, de arte, mas ao mesmo tempo somos capazes de uma miséria profunda, de egoísmo, de crueldade. Se a gente viu que a nossa dignidade é um presente, por que ela é tão pisoteada tantas vezes por nós mesmos? Pois é, as escrituras não fogem dessa pergunta. Elas dão um diagnóstico bem preciso. A raiz desse problema todo tem nome e tem um momento na história, a queda. A Bíblia vai direto ao ponto. E antes da gente entrar na narrativa, é fundamental alinhar um conceito. O que a Bíblia chama de pecado? Olha, não é só um erro, uma falha, uma imperfeição. É mais profundo. É uma rebelião que nasce no coração, uma decisão de desconfiar do Criador e dizer: eu quero ser meu próprio Deus. Então, vamos lá para Gênesis capítulo 3 para a gente entender direitinho como essa rebelião se desenrolou passo a passo. É uma progressão trágica, sabe? Tudo começa com uma sementinha de dúvida plantada no coração. Será que Deus é bom mesmo? Será que Ele é confiável? E essa dúvida abre a porta para um desejo. O desejo por uma falsa liberdade. A promessa de que a gente seria mais feliz sendo o nosso próprio mestre. E daí para a transgressão foi um pulo. E qual foi o resultado imediato? Liberdade, poder, não. Foi medo. Um medo tão profundo que pela primeira vez eles se esconderam de Deus. O pecado nunca traz a paz que promete, ele sempre gera pavor e separação. E quando Deus os confronta, o que acontece? Surge outro fruto podre do pecado, a transferência de culpa. A resposta de Adão é: foi a mulher que tu me deste. E a de Eva: foi a serpente. É impressionante como o pecado odeia assumir a responsabilidade. Ele sempre procura um culpado. Agora, vamos analisar o estrago. Porque esse único ato de rebelião foi como uma bomba que causou fraturas profundas em todas as áreas da nossa existência. A gente pode resumir essas consequências em 4 grandes rupturas, 4 quebras fundamentais. E eu duvido que a gente não consiga enxergar essas fraturas no nosso mundo hoje. Vamos ver cada uma delas. A primeira e a mais grave foi a ruptura com Deus. Aquele relacionamento aberto, de amizade, de comunhão, foi quebrado. No lugar entrou a culpa, o medo, a alienação. A gente começou a se esconder, e esse eco de vergonha ressoa até hoje. A segunda ruptura é interna, é para dentro. A queda nos quebrou por dentro, fragmentou a nossa identidade. A gente passou a viver em conflito com nós mesmos, usando máscaras, cheios de vergonha e auto-engano. A terceira ruptura é a que a gente talvez mais sinta no dia a dia. A quebra nos relacionamentos. O que era para ser apoio e amor virou um campo de batalha, cheio de acusação, rivalidade, dor. O pecado nos ensinou a apontar o dedo em vez de estender a mão. E por fim, a quarta ruptura, com o próprio mundo, com a criação. A harmonia deu lugar ao caos. A vida virou uma luta, uma batalha contra espinhos e cardos, num mundo que agora conhece a dor, o sofrimento e, no fim, a morte. O apóstolo Paulo resume essa consequência final de um jeito muito direto e sóbrio. A morte não é só um processo biológico. Ela é o pagamento justo, o salário merecido pela nossa rebelião contra o doador da vida. Mas, e aqui vem a virada mais espetacular da história, a narrativa não termina na ruína. Em meio a esse cenário de juízo e desespero, Deus não dá a palavra final. É incrível porque no exato momento em que ele está declarando as consequências da queda, no meio da sentença, ele planta uma semente de esperança. Esse versículo é conhecido como o proto-evangelho. É a primeira boa notícia da Bíblia. Deus está prometendo que a vitória da serpente, do mal, não vai ser definitiva. Sim, a serpente vai ferir, vai machucar o calcanhar, mas um descendente virá para esmagar a cabeça dela. O golpe final será da graça. E a graça de Deus não é só uma promessa para o futuro, não. Ela se manifesta com um ato de cuidado imediato, ali mesmo, para cobrir a vergonha humana.
Olha que imagem poderosa. O homem e a mulher tentaram se cobrir com folhas de figueira, algo frágil, feito por eles. Não funcionou. Então Deus mesmo providencia uma cobertura, mas para isso um animal precisou morrer. Um sacrifício foi necessário para cobrir a vergonha deles. Percebe a lógica divina? Onde a nossa culpa e vergonha nos fazem correr e nos esconder, a graça de Deus vem, nos encontra e provê uma cobertura. A história da queda é, na verdade, o ponto de partida do grande plano de redenção de Deus. Tá, mas e aí? O que essa história tão antiga tem a ver com a gente hoje? Bom, ela nos dá lições práticas e fundamentais para a vida. Primeiro, ela nos chama à humildade. O problema do mal não é só um problema deles lá fora, ele mora dentro de nós. Segundo, nos chama à vigilância, para a gente ficar atento a essa mesma progressão sutil da dúvida para a desobediência. E terceiro, nos aponta o único caminho de volta, o arrependimento, que não é se esconder, mas confessar e voltar para Deus. Isso tudo nos deixa com uma pergunta enorme, né? Ok, Adão caiu, foi um evento lá no início, mas por que eu sofro as consequências? Porque todos nós nascemos nesse estado de ruptura. Como a história de um se tornou a história de todos? Bom, essa é exatamente a questão que a gente vai explorar na nossa próxima análise ao falar sobre o pecado original.